Quero falar nessa manhã, coragem. A gente precisa de coragem para... precisei de coragem, fui tão corajoso que já mudei uns 3 slides. Coragem para mudar a sua vida e para mudar a sua casa. Quando a gente fala de coragem, a coragem aqui não é algo para a gente fazer de forma sem pensar na responsabilidade ou no que pode acontecer. Coragem aqui tem a ver com a gente se posicionar. Coragem tem a ver em a gente sair daquele lugar, às vezes passivo, que a gente se encontra, ou num lugar que a gente gosta às vezes de umas nostalgias, de algumas coisas do passado. A gente lembra, né? Aquela música do Love Songs, a música do passado. Lembra disso? A gente às vezes gosta de ficar num lugar de lembrança. Então, quando eu falo de coragem nessa manhã, eu quero falar de coragem para mudar algumas coisas que precisam ser mudadas. Algumas coisas que precisam ser colocadas em ordem, algumas coisas que às vezes estão em disfunções, ou estão fora do lugar na nossa vida e na nossa casa. Então Deus nos chama e vai conversar com a gente e dizer assim: coragem, mude isso de lugar, coloque isso em ordem novamente. Talvez você esteja vivendo uma desordem em alguma coisa. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero começar, peguei um texto que João capítulo 4, assim chegou uma cidade da Samaria chamada Sicar. Essa cidade, eu fui pesquisar, não é totalmente, alguns têm algumas divergências, é a mesma Siquém de Gênesis 33, mas o significado dela pode ser falsidade, embriaguez. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar, porque essa cidade que era considerada ou uma cidade mentirosa ou falsificada, o que é algo falsificado? Algo que não é verdadeiro, algo que às vezes mostra alguma coisa, mas não é. Lembra quando o pastor Lobo fala do Denorex? Isso é só para quem já tem aí perto de mais de 40, lembra? Ele usou tanto Denorex que era tão bom que ele ficou sem cabelo, para ver como, e o Denorex saiu de linha, não tem problema. Parece, mas não é. Algo falsificado é algo que, depois ele vai me zoar também, algo que parece, mas não é. É algo que parece ser verdadeiro, é algo que parece ser correto. É algo que a gente olha e pensa assim, está tudo certo, mas não é. Então, Sicar, que ficava ao norte, lá na Samaria, então Jesus vai sair da Judéia e quer ir para Galiléia, que está ao norte. Jesus sai do sul da Judéia e vai subindo, vai passar por Jerusalém, vai chegar lá em Sicar, e ali ele vai ter um encontro que vai mudar a vida de uma pessoa. O interessante é que Jesus, a gente olha, quando a gente lê o texto, a minha primeira passagem rápida, quando eu li essa semana, João capítulo 4, eu disse: nossa, Jesus mudou a vida dessa mulher. E eu fiquei com isso. E tudo aconteceu porque no último domingo eu li uma frase, e aquela frase ficou a semana inteira queimando no meu coração, e o pastor já tinha pedido para mim trazer a palavra hoje, e aquilo ficou queimando, eu fui para outros textos, falei: não, deixa para lá, só no meu coração, e Deus continuou insistindo, queimando. Eu falei: tá bom, Deus, é sobre isso. Eu entendi. Então, quando eu li o texto de João capítulo 4, na primeira vez que eu li rapidamente, eu entendi que Deus mudou a vida de uma mulher. Mas quando eu fui lendo o que eu li ele várias vezes essa semana, eu fui percebendo outras coisas que eu não tinha percebido no texto. E é sobre isso que eu quero falar, é aquilo que Deus me deu como uma percepção desse texto, para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Então, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Jesus aqui está estabelecendo um diálogo com essa mulher. Perto do meio-dia, Jesus para ali no poço, que era o poço de Jacó, que tinha sido dado como uma herdade, como uma herança. E aí Jesus para e estabelece uma conversa com uma mulher samaritana. E o que ele pede, a primeira coisa: dá-me um pouco de água. E o texto continua: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus pede para ela água. Agora ela vai questionar Jesus: como o Senhor, sendo judeu? O senhor sabe que a gente não se dá muito bem, os samaritanos, existe esse texto, vai falar sobre isso lá no verso 24, onde a gente deve adorar a Deus, é aqui, é Jerusalém, é na Samaria?
Aí Jesus vai dizer, não, os verdadeiros adoradores têm que adorar em espírito e em verdade. Então é em todos os lugares nós podemos adorar. É isso que vai continuar, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem ele está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. E aí o diálogo continua, disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus, olha só como Jesus era muito, muito inteligente, lógico, era Deus, mas olha a estratégia que Jesus lança. Jesus começa pedindo um copo de água. Ele estabelece o quê? Uma comunicação com aquela mulher. Ele lança para quem é pescador, você vai pescar, você lança o quê? Uma isca, não é isso que Jesus faz? Ele lança uma isca para conversar com essa mulher. E ela vai fazer, o Senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo. Onde você vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água que está aqui nesse poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água. Jesus despertou o interesse dela. E agora não é ela que vai servir a água para Jesus, agora ela quer mais, ela vai dizer para Jesus, tá, onde é que está essa água? Eu quero beber, me dá dessa água. Então ela vai dizer, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela ainda está com os olhos, o entendimento espiritual dela ainda está fechado, ela está imaginando simplesmente uma água natural, uma água que a gente bebe, a gente toma e daqui a pouco a gente tem sede novamente, é isso que ela está entendendo. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Agora muda a conversa. Jesus começou falando de água, Jesus estava falando com ela de uma água viva, Jesus estava colocando e se comunicando com ela e dizendo coisas para ela, mas agora Jesus muda totalmente a conversa. E agora Jesus, que lançou a isca, que começou pedindo uma água, que falou que tem uma água viva, despertou o interesse, a curiosidade dela, agora Jesus vai aonde? Naquilo que é o cerne da questão, aonde ele vai pegar aquilo que é uma dor que ela carregava, que estava escondido. Aí Jesus vai lá e diz, vá lá e chame o seu marido e volte aqui. Que agora não é só com você, agora eu já quero começar a tratar você e a tua casa. Olha a resposta dela, não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Aqui deve ter atemorizado essa mulher. Na hora que Jesus fala, eu sei que você teve 5 maridos. Aqui a perna dela bambeou. Aqui ela diz assim, agora eu estou entendendo um pouquinho melhor que ele é profeta, por isso ele está falando de uma água viva. Como que ele sabe que eu já tive 5 maridos? E o homem com quem agora vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade. Ela falou a verdade. Ela poderia ter mentido para Jesus. No momento do diálogo ali, que Jesus questiona ela, ela poderia ter usado uma estratégia de não falar a verdade. Não, vou lá chamar meu marido e já volto. Ela não poderia ter dito isso? Poderia, mas ela vai dizer, não, eu não tenho realmente marido. E aí Jesus fala, o que você falou é uma verdade. Por quê? Porque essa mulher, ela vem vivendo e construindo a vida dela em cima de relacionamentos afetivos que são fracassados. Ela vem fracassando sistematicamente. Não foi apenas um fracasso, não foram 2 fracassos, mas foram 5 fracassos e aí, provavelmente ela estava indo para um 6º fracasso. Lembre-se que nós estamos falando de uma mulher que teve 5 maridos. Com certeza ela não era muito bem quista no meio da cidade, lá em Sicar. Muito provavelmente as mulheres não gostavam que ela ficasse perto dos outros maridos. Garanto que se eu perguntasse para vocês, se uma mulher que já teve 5 maridos chegasse perto do teu marido, se você ia ficar feliz. Se você tivesse meio longe, garanto que você ia chegar, vem aqui que esse aí já tem dono, um abraço e agarra mesmo, agarra forte aí, meu irmão. Então, vai e chama o seu marido e volte. A mulher samaritana é um retrato do fracasso, é a foto do fracasso. Sabe quando você tira uma foto naquele dia, quem já tirou uma foto que não estava bem, que você não queria tirar foto? Alguém? Só eu? Só eu, ninguém mais. Você sempre tira foto e sorri, não, tem uns aí, uns corajosos que estão se entregando. Sabe aquela foto que você tirou, porque você tirou uma foto, tem uma foto lá, ou no teu celular, em algum lugar, ou naquelas fotos mais antigas, para quem tem álbum de fotos ainda, que revelava a foto, vai ter uma foto tua, se eu for lá na tua casa, você me mostrar tuas fotos, eu vou achar uma foto tua emburrada. Sabe por quê? Porque lá nos meus álbuns, lá de casa, tem algumas fotos minhas emburradas.
com cara de poucos amigos. Por quê? Porque a gente, em algum momento, a gente vai ser um fracasso, em algum momento a gente vai ter uma dificuldade, em algum momento a gente vai estar mal, a gente não vai querer se envolver e nem conversar com pessoas, a gente fica ruim, fica mal, conosco mesmo, com as outras pessoas. Então, eu garanto que você tem uma foto em que você olha, e toda vez que você olha para essa foto, sabe o que acontece? Você se lembra daquele dia, você lembra daquele fato, você lembra daquele acontecimento, daquilo que aconteceu lá atrás, naquela data, exatamente naquele dia que você bateu aquela foto. Lembra quando você rodava aqueles filmezinhos, batia, ainda ficava ali, vamos rodar mais um pouquinho para ver se bate 38, o filme é de 36 e a gente queria bater 38, e quando ia revelar aparecia só 12, que as outras queimaram, a gente ficava frustrado. Bati 40 fotos, só apareceu 10, as outras 30 foi até bom não aparecer, porque você estava mais emburrado ainda do que nessas 10. Acontece, essa mulher, então, ela vai viver fracassos afetivos, ela tem uma solidão emocional e espiritual. Tanto é verdade que ela teve 5 maridos. É sobre isso que Jesus está estabelecendo com ela. A questão aqui não é sobre marido. A questão aqui é sobre a dor emocional e espiritual que a gente carrega dentro do nosso coração. É sobre isso que Jesus vai falar com ela, sobre esses fracassos afetivos, porque existem histórias familiares. Quem aqui não tem uma história familiar? Quem aqui não tem uma piada? Os nossos filhos crescem, gente, quando eles eram pequenos era mais fácil. Nós contávamos todos os anos as mesmas piadas, eles davam risada. Agora chega no Natal, chega no aniversário, a gente conta a piada, sabe o que eles olham para a gente? De novo essa piada, pai? Você não cansa, não tem uma piada nova? Eu falei, é verdade, mas não é só para mim, os sobrinhos também falam isso, não para mim, falam para a família. E agora eles começam a querer contar as piadas dos fracassos ou das alegrias deles para nós. Isso são os nossos filhos, porque existe uma história familiar, todos nós carregamos uma história familiar. Não tem como, seja uma história boa ou uma história ruim, todos nós, todos aqui sem exceção, carregamos uma história familiar. E a pergunta é, qual é a história da tua família? Qual é a história que você tem familiar? Quando você olha para o teu passado, você olha para o teu papai, você olha para a tua mamãe, para os teus avós, para os teus irmãos, para quem tem, para os primos, qual é a história, as histórias familiares que você tem? Tem momentos bons? Com certeza, você vai lembrar de momentos bons. Tiveram momentos ruins? Também. Uns ficam mais marcados pelos momentos ruins do que outros. Mas a gente tem uma história familiar. Qual é a história que você tem da tua família? Se você fosse escrever um livro agora, se Deus dissesse assim, escreve um livro sobre a tua história familiar, como seria a conclusão do livro? Como seria o último capítulo do teu livro, da tua história familiar? O que estaria escrito lá? O que você escreveria para concluir toda a obra da tua vida? Porque é sobre isso que Jesus está falando com essa mulher. Você já teve 5 maridos, qual é a tua história familiar? Me conte um pouquinho, tanto que Jesus fala, vai lá e chama o teu marido. Ela vai dizer assim, a minha história familiar é tão derrotada, Jesus, de tantos fracassos, que eu não tenho mais marido, eu não vou chamar porque eu não tenho marido. Essa é a história dessa mulher, talvez seja a minha história, a tua história em algum momento da vida. Histórias familiares. Ela vai carregar o peso do passado. E ele lhe disse, vai, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ela carrega o peso do passado. Muitos de nós, muitas vezes, estamos aprisionados, carregando um peso do nosso passado, das nossas frustrações, das nossas dores, das nossas escolhas equivocadas, escolhas péssimas, ruins que nós fizemos em todas as áreas da nossa vida, e nós carregamos esse peso do passado dentro da nossa história. E às vezes a gente tenta esconder, às vezes a gente tenta maquiar, a gente não tenta mostrar para os outros qual é o peso que a gente carrega. A gente tenta ocultar, a gente tenta esconder. Principalmente aquilo que nos traz vergonha, principalmente aquilo que mostra os nossos defeitos, que fica muito claro como nós somos e como nós agimos. Tentamos esconder, e ela tenta fazer isso aí carregando o peso do passado, porque foram 5 maridos, 5 derrotas, 5 fracassos. 5 vezes ela errou, 5 vezes ela carrega um peso dentro do coração. Será que eu vou errar de novo? Será que eu vou persistir nesse erro? Relacionamentos quebrados, dores e abandonos,
Quantas pessoas vivem dores e abandonos? A gente sabe que o lugar de proteção chama-se família. Esse é o lugar que Deus estabeleceu para ser um lugar de proteção para mim e para você. Para todo ser humano chama-se família. Vírgula. É o lugar das maiores feridas, estão dentro da família. Mas não foi para isso que Deus criou a família. Deus criou para ser um lugar de proteção, um ambiente saudável, um ambiente de acolhimento, um ambiente de crescimento e desenvolvimento. E nós, muitas vezes, por escolhas erradas, por nossa imaturidade, pegamos a nossa família e transformamos elas, às vezes, em famílias que vivem disfuncionalmente. Essa é a verdade. Dentro disso, então, são dores, são abandonos, são faltas de diálogo, de conversa, onde não tem um relacionamento, ataques verbais, ataques físicos que acontecem, estão dentro da família. Eu estou estudando sobre isso, e quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu identifico que a família, o lugar de proteção, se tornou, é o lugar que o diabo mais ataca, porque é o lugar que mais a gente se fere, e a gente é ferido, e a gente fere, e a gente é ferido, e a gente é ferido, e a gente fere. Muitas famílias carregam hoje o peso do passado, muitos de nós carregamos o nosso peso do nosso passado, e essa mulher carregou por muito tempo. Essa mulher, ela vai viver uma crise silenciosa. Você já viveu uma crise silenciosa? Sabe quando ninguém percebe? Ou quando você se esforça para esconder algo que você não quer que ninguém veja? Eu falei no primeiro culto que eu tenho 2 parafusos no pé. Não dá mais para tirar, sabia disso? Eles grudaram em mim. Grudaram tão bem que estão grudados no meu osso, do meu tornozelo. Não sai mais. Só se furar o tornozelo com uma furadeira, sei lá com o quê, para tentar desparafusar. Não tem parafusadeira para tirar. Está fácil, pastor. Não. Está ali há mais de 32 anos, aqueles parafusos, eles fazem parte do meu tornozelo. Sabe o que é bom? Eu me lembro deles toda semana. Sempre quando esfria, sempre quando muda o tempo, a chuva, eu me lembro que eu tenho 2 parafusos, porque ele dói. Aí eu deito na cama, encosto na Maria e falo, faz massagem no meu pé. Agora eu não preciso mais falar, eu evoluí, gente. A gente evolui, pastor. Não preciso mais falar, eu só coloco o pé e fico ali. Até ela entender. Às vezes ela entende, mas não entende. Ela entende, mas não faz. Essa é o que eu queria dizer. Uma vida vivendo uma crise silenciosa. A gente vive crise silenciosa, que às vezes nem as pessoas que mais amam a gente, que estão ao nosso lado, percebem que a gente está dentro de uma crise. Eu já vivi isso na minha vida, uma crise silenciosa, que me corroía todos os momentos. É uma dor que fica dentro da alma, que fica lá, gritando dentro da alma, que a gente não consegue dar dor. É isso que essa mulher está dizendo, ela vive uma crise silenciosa, onde ela não consegue dar nome à dor dela. E é isso que Jesus está falando. Jesus está lá, se Jesus fosse um médico ali, ele era médico da alma, mas se ele fosse ali um enfermeiro, é aquele que fica mexendo na ferida até sangrar, porque ele queria, na verdade, curar, limpar. É isso que Jesus está fazendo. Qual é a crise silenciosa que você está vivendo, meu irmão? Qual é a crise que ninguém está percebendo, mas você sabe, porque está aí dentro do teu coração, está escondido. Essa mulher viveu essa crise, onde ninguém conseguia acessar, ninguém conseguia ver a dor dela, só que agora ela está diante de Jesus, e Jesus já viu a dor dela, Jesus já identifica, você teve 5 maridos. Quando Jesus falou isso, o que Jesus disparou nela? A crise silenciosa está aqui dentro, Jesus. Vejo que tu és profeta, como é que você sabe que eu tive 5 maridos? Era uma crise silenciosa que ela vivia. Qual é a crise silenciosa que você está vivendo hoje? Que você não consegue dar nome para essa crise. Você não consegue nem falar nessa crise, você não consegue nem tocar nessa crise. Toda vez que você vai tocar, ela dói. Se alguém chega perto, dói. Se alguém fala sobre aquele tema, dói. Se alguém fala alguma coisa, dói. Se alguém te lembra, te dá um gatilho, dói. Essa mulher viveu essa crise, porque ela tinha medo de não ser aceita. Ela tinha medo de não ser aceita pelaquela sociedade. Ela tinha medo de não ser aceita pelo 6º marido. Ela tinha medo de não ser aceita por Jesus. Ela tinha medo de não ser aceita pelaquela cidade. Já imaginou quantos rótulos, quantos estigmas tinha na vida daquela mulher? Pela forma que ela tinha vivido, das escolhas que ela fez. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Tudo parece normal, tudo está bem no exterior, mas no interior a alma dela estava seca e com sede. Quando as pessoas olham para você, para mim, elas olham e dizem, está tudo bem, parece que ele está bem.
Mas só Deus conhece o coração, só Deus pode ter a capacidade de esquadrinhar o teu coração nessa manhã aqui neste lugar. Só o Espírito Santo de Deus sabe o que está aí dentro. Só Ele sabe o que você está colocando, qual é a crise silenciosa, qual é a dor silenciosa que a tua alma não se cala. Ninguém vê no exterior, mas a tua alma está gritando lá dentro: socorro, socorro, eu preciso de ajuda. Mas ninguém está vendo. Tudo parece normal. Até alguém chegar perto, até alguém olhar. Vocês viram ali a nossa obra ali? Quem conseguiu ver ali naquele vidrinho ali de acrílico a obra? Viram ali? O tamanho do nosso terreno, que vai dar para construir muita coisa ali? Vocês viram? Agora imagina uma janela naquela ali no teu coração. Jesus está olhando exatamente aquele quadradinho ali, está olhando dentro do teu coração. É isso que Jesus está fazendo. Ali a gente, se não fosse colocado aquele acrílico ali cortado naquela proteção da obra, sabia que a gente não ia saber, a gente podia imaginar o que estava acontecendo do outro lado. Mas no momento que eles colocaram ali, eu cheguei, olhei, eu falei: uau! Deus está fazendo algo maravilhoso através das nossas vidas. Já escavamos aqui, já tiramos. Quem lembra que tinha um barranco ali? Quem sabe que tinha um barranco ali para comer de conversa? Nem todo mundo sabia, porque escondia bem. Está vendo? Estava bem escondido, que muitos que estão aqui não sabiam. Sabia que tem coisa na tua vida que está tão bem escondida, que ninguém sabe? A gente só sabia que tinha ali porque a gente descia, porque a gente está aqui na igreja. Mas tem gente que só vinha no domingo e não sabia que ali tinha um barranco. Mas agora sabe, você olha ali que você vai ver aquele barranco. Era isso que estava acontecendo. Quando eu olhava para o exterior da mulher, estava tudo bem. Mas dentro da alma dela, ela gritava. Qual é o grito que você tem nessa manhã que está sufocando a tua vida? Um grito de socorro. Onde está? Deus está perguntando. Sabe por quê? Porque essas águas temporárias não podem matar a sede. A verdade é que você pode beber. E aqui tem um copo d'água aqui, ó. E eu vou beber. Que delícia. Sabe o que vai acontecer? Daqui 10 minutos eu continuando falando aqui para vocês. Daqui 15 minutos sabe o que vai acontecer? A minha garganta vai secar. E eu vou voltar novamente ali e vou tomar mais um gole dessa água, porque é uma água temporária, ela não vai matar a minha sede para sempre, ela é temporária, então ela tem um tempo de durabilidade, ela tem um tempo de validade. Daqui 15 minutos eu vou voltar ali para tomar mais uma água. É isso, águas temporárias não podem matar a tua sede, você vai continuar sempre desejoso, querendo beber mais e mais. É sobre isso. Continuando com sede, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Buscar saciar o vazio, a gente busca às vezes saciar o vazio com bens materiais, com entretenimento, festas, vícios, viver de aparência. É isso. A mulher, ela não tinha Instagram, não tinha tantas coisas para fazer ali em Sicar. Então ela colecionou maridos. E você coleciona o quê? Quais são as tuas dores que você fica colecionando, que você foge para festas, que você foge para um vício, que você foge para viver de uma aparência que às vezes está latejando dentro da tua alma. A ferida está ali, se encostar explode, começa a sangrar e sai pus, mas está escondido. E aí a gente vai de festa em festa, de entretenimento em entretenimento, achando que isso vai suprir a minha sede, mas é uma água temporária, no outro dia vem a sede de novo. No tempo que eu... Lembra de Sicar? Embriaguez. No tempo que eu vivia desse jeito, sabe qual era a minha desculpa para beber? Que eu queria esquecer os meus problemas. Na verdade, eu queria esquecer os meus fracassos. Sabe o que acontecia quando eu bebia? Sabe? Eu só falava dos meus fracassos. Mas eu não bebia para esquecer? Eu bebia para esquecer. O que acontecia? Toda vez que eu bebia, que eu buscava o refúgio numa festa, ou numa bebida, ou num copo de cerveja, ou algo parecido no álcool, sabe o que acontecia? Eu só falava dos meus fracassos, porque era isso que estava dentro do meu coração, eram os meus fracassos em cada momento. É isso que essa mulher está dizendo: ó, aqui está todo o meu fracasso, Jesus. Eu quero te apresentar os meus fracassos. Eu quero te apresentar a minha dor silenciosa. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede. Continuam com sede de paz. Tem pessoas que não encontram paz, não conseguem encontrar a verdadeira paz, porque está buscando uma paz temporária, busca como uma água temporária que vai voltar à sede. Muitas pessoas têm buscado uma sede, têm sede de uma paz e querem se saciar com uma paz que é temporária. No mundo tereis aflições. É isso que a palavra de Deus busca, uma segurança. Perdão, elas querem ser perdoadas, elas querem ser amadas, é isso. Essa mulher, ela não casou 5 vezes porque ela queria casar 5 vezes, porque ela errou, porque erraram com ela. Não vou dizer que ela errou com 5 maridos, mas talvez eles tenham errado com ela também, bem provável.
Então, ela vai buscar o quê? O perdão, ela quer buscar o amor, ela quer buscar a aceitação. Todos nós queremos ser aceitos. A verdade é essa aí. Todos nós queremos, no fundo, nós queremos ser aceitos. Na família que nós estamos, nós queremos ser aceitos na igreja, nós queremos ser aceitos no trabalho, nós queremos ser aceitos na célula, nós queremos ser aceitos no ministério, nós queremos ser, ela também queria ser aceita. Só que ela continuava com sede, de poço em poço, dia após dia, ela ia todos os dias naquele poço, com aquele balde para tirar água do poço, água daquele poço. Continuava com sede. Água que transforma vidas. Existe uma água que transforma vidas. É Jesus, Ele está dizendo isso. O texto deixa claro isso. Se você soubesse quem está falando com você, mulher, e você tomasse dessa água que eu estou te oferecendo nessa manhã, nesse dia, era o intervalo, a transição da manhã para tarde. O texto diz que era meio-dia. Então, Jesus está falando para ela, se você soubesse tomar dessa água, eu quero te dizer que essa sede que você tem, que você está buscando dentro saciar através de relacionamentos fracassados, eu quero te dizer que essa sede você não vai ter mais. E aí não tem a ver com casamento, tem a ver com a mulher, entenda, é a alma dela, não era sobre os companheiros dela, mas era sobre ela que Jesus está falando, não é sobre o marido. Por isso que Jesus já sabia que ela não tinha marido. Vai lá e busca o teu marido. Aí ela dizia, eu não tenho mais marido. Jesus falou bem, porque é com você, a água precisa transformar a tua vida. É como eu querer que você mate a tua sede e eu beber a água, não vai acontecer. Quem vai ter a sede saciada sou eu, mas você vai continuar com sede, se você não pegar e não beber dessa água que transforma vidas. O que Jesus está dizendo é, leva essa água para dentro da tua casa, leva essa água para dentro da tua vida. Por isso a gente precisa de coragem, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa casa, para mudar o nosso destino, para mudar o destino da nossa família. Nós precisamos de coragem. É isso que Jesus está dizendo, água que transforma vidas. Fonte de água eterna, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O pecado da samaritana não é ignorado por Jesus. Jesus não ignora o pecado dela, mas Jesus trata o pecado dela, sem machucar mais aquela mulher, sem expor ela. Jesus trata ela com compaixão. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer tratar as pessoas sem compaixão, a gente quer tratar o pecado dos nossos filhos, o pecado do nosso cônjuge, o pecado do nosso líder, o pecado das pessoas que estão ao nosso lado. A gente quer tratar, mas a gente não tem compaixão no momento de tratar. E é sobre isso que Jesus está falando. Jesus não está falando do pecado dela, Jesus está falando de compaixão para tratar o pecado dela. Nós precisamos de amor e graça e compaixão para tratar a vida das pessoas. Vem ser igreja com a gente, você igreja, vem servir nas células, vem se envolver, abra a tua casa, se torne um líder de célula, vem ser alguém que carrega um copo d'água para alguém que está com sede, seja você aquele que leva a água e dá para a pessoa que está com sede, apresenta a água da vida para as pessoas, apresente a água da vida para as pessoas. Desculpa aí que eu me engasguei. Fonte de água eterna, o pecado dela não foi ignorado. Fonte de água eterna. Jesus oferece água viva que transforma o interior. Jesus não estava preocupado com a aparência daquela mulher naquele momento. Sabia que Jesus hoje não está preocupado com a tua aparência aqui no culto? Ele está preocupado com aquilo que está dentro do teu coração. É isso que importa para Jesus aqui nessa manhã. Você pode ter colocado a tua melhor roupa e você está certo que você vem adorar Jesus. Coloque o que você tem de melhor. Eu coloco aquilo que eu tenho de melhor. Mas não é isso que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é aquilo que está dentro do meu coração. É para isso que Jesus olha. Jesus olha para dentro do meu coração e da minha alma. E eu quero te perguntar, o que está no fundo do poço? O que aparece no fundo do poço? Eu falei no primeiro culto que eu ia na casa da minha avó e tinha um poço. E a minha avó ficava louca, não chega perto desse poço, menino, você cai lá, morre afogado. Eu lá entendi o que ela estava falando. Aí mesmo quando ela dizia, não chega perto do poço, sabe o que eu queria? Chegar perto do poço. Porque ela dizia, não chega. Eu digo, eu quero chegar. Preciso saber por que não é para chegar. Se não é para chegar, não é para chegar. Parece Adão e Eva, a gente é igualzinho. A gente fala de Adão e Eva, mas a gente é igualzinho. Deus não falou para não ver o fruto. Mas Jesus não falou para não tocar, Ele falou, não coma. Talvez se Deus tivesse falado, não toque, eles iam tocar igual. E eles iam comer igual. Não adianta. A gente é assim. Não vá. O que está no fundo do poço, não vai nesse poço. O que está no fundo do poço. Quando a gente esgota o poço, se a gente conseguisse tirar toda a água do poço, sabe o que vem? Lama, sujeira. É isso que vai vir do fundo do poço. É isso que ela está dizendo, olha, o poço é fundo, você não tem como pegar água.
De que água você está falando? Porque esse poço agora pode ser só um lamaçal de sujeira. E talvez o nosso coração esteja assim. O que está no fundo do nosso coração talvez seja lama, escondida, muito bem maquiada, com um pouquinho de água. Uma água barrenta, uma água suja, é verdade, pastor. Mas está lá, tem um pouco de água, o que está no fundo do poço. Escondendo as dores e feridas, é isso que ela faz. Talvez no fundo do poço, no coração daquela mulher, estivesse as feridas da alma dela. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. A sede da samaritana era mais profunda, não se restringia apenas à água. A tua sede não se restringe a beber água, entenda isso. A nossa sede, ela tem que ser muito mais profunda. É de uma intimidade, de um relacionamento profundo, intencional, íntimo com Jesus. Esse tem que ser o meu desejo, o teu desejo, expondo as nossas feridas, porque quanto mais íntimo eu me torno de Jesus, sabe o que vai acontecer? Menos as dores e feridas vão importar para mim. Sabe quando é que as dores e as feridas importam para mim? Quando eu estou longe de Jesus, porque quando eu estou perto de Jesus, eu não estou mais preocupado com as dores e feridas da minha alma, da minha emoção, da minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele pode me curar, eu sei que Ele já está derramando um bálsamo de cura sobre as minhas emoções, sobre a minha vida, sobre a minha vida espiritual. É isso, então não pode se restringir apenas à água. Não é sobre água, mas é sobre alma, é sobre espírito, é sobre uma vida transformada. Vocês estão aí, diz amém. Aí, ó, até as crianças dizem amém. Glória a Deus. Quer dizer que eu estou no caminho. O que temos tirado do poço? O que você tem tirado do poço? Às vezes a gente tira a água do fundo do poço, só que o nosso balde está furado. Você sabia disso? O balde está furado e toda vez que está furado, ele vaza. É diferente de transbordar. Para transbordar, você vai estar cheio e aquilo vai transbordar, vai além do balde. Sabe quando você puxa o balde? Quem já puxou um balde do fundo do poço, ele vem tão cheio que ele vai transbordando, não é isso? Isso é transbordar. É isso que Deus espera de mim e de você, que a gente transborde do amor dele. Só que se o nosso balde tiver um furo embaixo, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar a água, quando o balde chegar em cima, sabe o que vai ter? Nada, só vai ficar sujeira, só vai ficar lama, porque a água escorreu novamente. Então muitas pessoas, o que tem tirado do poço, muitos têm o seu coração furado, muitos estão com o seu balde furado e não seguram água dentro. E aí não pode transbordar, porque quando chega em cima, não tem mais nada, já tudo escorreu. E aí a gente vê famílias feridas, casas quebradas, casamentos destruídos, porque a água está escorrendo, não está transbordando. Jesus nos chama para transbordar, não para escorrer. Não é para escorrer, não é para estar com o balde furado, não é para estar com o coração machucado. Quantos corações estão machucados que não conseguem reter a palavra, não conseguem reter o amor de Deus? Quando sai daqui, sai inflamado. Eu vou reter quando chegar no portão, quando entra no carro para voltar para casa, já começa a discussão. Não conseguiu transbordar aquilo que Deus está derramando, porque já escorreu por causa do furo do coração que nunca foi tratado. O que temos tirado do poço? O que você tem tirado do poço? Lançando o balde no fundo do poço. Senhor, o poço é fundo. Ela buscava o sentido da vida. Ela estava buscando o sentido da vida dela. Ela queria ser consolada. A samaritana, ela queria um sentido, uma razão para a existência dela. Qual é a razão da tua existência? Qual é a razão da minha existência? O que você tem procurado? Qual é o sentido da nossa vida? O que nós estamos fazendo aqui, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira? O que nós fazemos nas nossas celas? O que nós estamos buscando? Diga o que você está buscando, mas não diga para o pastor, diga para Deus nessa manhã. O que você tem buscado? Qual é o sentido da tua vida? O que move a tua vida? O que move o teu coração? O que move a tua existência? Lance o balde no fundo do poço. O poço é fundo, Senhor. Deseja uma solução para as suas dores. O que ela desejava quando ela fala, o poço é fundo, sabe o que ela está dizendo? A minha dor é intensa, Jesus. A minha dor é tão profunda que ninguém mais consegue acessar. Eu mesmo não consigo acessar. Tem dores que você carrega dentro da tua alma, dentro do teu coração, que nem você consegue acessar. É isso que ela está dizendo.
desejava uma solução para suas dores, estava no poço todos os dias, mas a sede da alma permanecia. Ela ia todos os dias na fonte, naquele poço de Jacó, tirar água. Ela fazia isso sistematicamente, todos os dias ela ia lá. Existem pessoas que vão todos os dias visitando as mesmas dores, vão visitando os mesmos fracassos, vão continuando com o seu balde furado, escorrendo tudo que Deus derrama sobre a vida delas, e elas querem mudança de vida, elas querem uma solução para algo que Deus já deu. Tape o buraco, filho. Conserte o teu balde. Conserte o teu coração. Conserte as tuas emoções. O balde está furado. Não vai reter. Ela estava sabe por que ela ia todos os dias no poço? Porque toda vez que ela puxava aquele balde, quando a água chegava, já estava vazio. A alma dela continuava vazia, ela jogava o balde de novo, ela escutava o barulho, lá no fundo, ela puxava a água, agora eu vou ser curada, agora eu vou matar minha sede. Quando o balde chegava, ela não via que o balde estava furado, a água já tinha escorrido, ela jogava de novo. Por isso ela ia todos os dias. Existem pessoas que vão todos os dias nos mesmos lugares. Pare de visitar os lugares de fracasso e de derrota, de dor que te aprisionam. Pare de ir no fundo do poço. No fundo do poço só vai ter lama, barro. Não vai ter outra coisa. Ela revela que está no seu limite e busca por uma intervenção de Deus. Ela diz: Deus, Jesus, eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite, eu estou no fundo do poço. Quem já falou isso? Eu já falei algumas vezes. Eu já tive em situações na minha vida que eu olhava para a minha vida e eu dizia: não tenho o que fazer. Eu estou no fundo do poço. Eu me enxergava assim, eu me enxergava como Jeremias, só com o pescoço de fora, não conseguia mais nem se movimentar, mas estava feliz que conseguia respirar, porque mais um pouco nem respirar eu conseguiria, porque eu estaria afundado totalmente naquele poço, naqueles pecados, naqueles vícios, na obra errada que eu escolhia para a minha vida. Revela que ela está no seu limite. Quando ela diz, o poço está lá no fundo já, o poço é fundo, ela está dizendo, eu estou no meu limite. Deus está perguntando, qual é o teu limite nessa manhã, IBBR? Qual é o limite dessa igreja? Qual é o nosso limite? Qual é o limite para a tua família? Qual é o limite para a tua vida? Qual é o teu limite? Qual é? Qual é o nosso limite? Você já está no fundo do poço. O fundo do poço revela o que está no seu coração. O fundo do poço vai revelar exatamente o que está no fundo do teu coração. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer, a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então você pode esconder, você pode se maquiar, você pode deixar o balde lá no fundo do poço, mas o fundo do poço vai revelar exatamente o que está no teu coração. E como é que a gente consegue ver isso? Quando a gente conversa com as pessoas 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora de conversa, uma visita, a gente consegue identificar o que está no coração dele, porque o balde está transbordando daquilo que está na alma, no coração, nas emoções. O que está revelando o teu coração? O que está dentro do teu coração, da tua alma? Largou todo o seu passado, então ela deixou o seu cântaro. O cântaro vai representar aqui o passado dela. Deixa a sua antiga vida e suas tentativas que não deram certo. Ela vai deixar tudo. Por amor a Cristo, agora ela vai largar todo o seu passado. Larga o teu passado, larga o teu cântaro. Larga o teu cântaro que está seco, que não tem água dentro. Larga esse cântaro. Quebra esse cântaro nessa manhã. Se o teu balde está furado, quebra esse balde. Peça um balde novo, peça um coração novo para Deus. Peça um cântaro novo para que possa reter a água e transbordar sobre a vida das pessoas, começando pela tua casa, pela tua família, no teu casamento. Deixa sua antiga vida para trás, deixa essas tentativas que já não deram certo. Não precisa mais buscar, o poço está vazio, gente. Quando a gente tira tudo que está dentro da nossa alma, a gente joga para fora as nossas dores, o nosso poço vai ficar vazio, e você não vai ter mais o que pegar dentro daquele poço. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando Jesus chega, não tem mais necessidade de voltar ao poço. Toda a cidade foi transformada. Toda a cidade foi transformada, você sabia disso? Olha como Jesus é estratégico, como Jesus é intencional.
Jesus, ele pega uma mulher, em vez dele gastar 3 dias, 5 dias, 15 dias naquela cidade para evangelizar e falar do amor de Deus, sabe o que ele faz? Ele pega talvez a pior pessoa que era considerada por eles naquela cidade. Aí Jesus chama ela, bate aquele papo no poço, pega a água, dá água para ela da vida. Sabe o que vai acontecer? Essa mulher sai de uma mulher totalmente derrotada, fracassada, que estava com o seu balde furado, cheio de lama, e ela passa a ser uma evangelista. E agora ela corre para a cidade, ela deixa o cântaro dela, ela deixa a dor, ela deixa o passado, ela corre para a cidade e vai dizer que tem um profeta ali que está lá no poço de Jacó. E os homens agora começam a acreditar, sabe por quê? Porque eles conheciam a fama daquela mulher, eles conheciam o passado daquela mulher. E o texto vai terminar em João, aqui no capítulo 4, vai dizer assim, que aquela mulher, aqueles homens saem, vão ao encontro de Jesus, e eles começam a falar: agora eu não estou mais aqui pelo que ela falou, mas eu estou aqui porque eu estou vendo que tudo que ela falou é verdade, e a minha vida também. Jesus começou a expor o poço daqueles homens também. Não era mais sobre a mulher, não era mais sobre a samaritana, é sobre o Marcos, é sobre o Oswaldo, é sobre o João, é sobre o Pedro, é sobre Maria, é sobre Eduardo, é sobre a nossa vida. Talvez a nossa vida seja esse poço, talvez a tua vida, a minha vida pode ser esse poço, esse balde furado, que não retém mais água, que não retém a presença do Espírito, que não transborda. É sobre a minha vida, é sobre a tua vida. E por fim, o que está no poço é o que sobe no balde. O que está no poço é o que vai subir no balde. Essa palavra nasceu dessa frase que eu vi, e isso mexeu comigo. Eu fiquei a semana inteira olhando para a minha vida e dizendo: o que está no poço é o que sobe no balde. O que está no meu coração é o que está subindo no meu balde. O que sobe, o que está no meu coração é aquilo que eu estou demonstrando para a igreja, é o que eu estou demonstrando para a minha família, é o que eu estou demonstrando nos meus relacionamentos. Não tem jeito, o que está no poço é o que vai subir no balde. Se coloque de pé. Eu quero orar por você, nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, sai do teu lugar. Mais claro que isso não dá para ser. Eu não consigo nessa palavra ser mais claro nesse momento do que foi falado aqui, porque Deus moeu meu coração. Eu pedi para Deus tapar o buraco que estava dentro do meu coração, para que eu não vazasse mais, não escorresse mais aquilo que Ele tem derramado sobre a minha vida. Não dá para ser mais claro. Enquanto nós estivermos cantando, sai do teu lugar. Se você está com a tua família, venha na frente. Deus conhece o teu coração, meu. Deus conhece o teu coração, não adianta a gente se esconder, não. A samaritana tentou se esconder, Jesus expôs com compaixão e graça. Saia do teu lugar, vem enquanto nós estivermos cantando. Saia do teu lugar, vem aqui. Os pastores, os intercessores vão orar por você. Estava eu quando um homem judeu. Saia do teu lugar, venha na frente. Venha saciar a tua sede. Você tem sede de alguma coisa? Eu tenho sede, a gente sabe, venha. Sem me ouvir, conhecer e me venha bem para frente aqui, todos vocês, venham, saia do teu lugar, vem orar, mostra para Deus o que está dentro do teu balde, meu irmão. Deus está vendo. Você tem que entender que Jesus já sabe o que está aí. Não adianta você querer esconder. Pare de esconder. Não quero mais buscar. Saia do teu lugar. Traga aqui as tuas dores. Traga aqui as tuas enfermidades. Traga aqui esse balde furado. Traga esse lodo. Traga esse barro da tua vida agora e jogue fora. Pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero orar por você, mas antes de orar, todos de olhos fechados. Deus está me incomodando. Tem gente que está no lugar que deveria estar aqui. Sai do teu lugar, irmão. Todos de olhos fechados. Ninguém está te vendo. Sai do teu lugar. Deus está te vendo. Você acha que aquela mulher samaritana foi fruto do acaso? Você acha que Jesus não sabia o que estava no coração dela? Saia do teu lugar. Venha dizer aqui o que você precisa mudar na tua vida. Deus está te dando uma oportunidade. Pare de demonstrar, ou você vai continuar escondendo o que está dentro desse balde aí. O que está subindo é o que está no teu coração. Não tem como.
A gente não consegue esconder. Se você está aqui, todos os olhos fechados, você que nunca fez uma aliança com Jesus, pastor, eu nem me encontrei com esse Jesus ainda na fonte, no poço. Levante a tua mão que eu quero orar por você. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, dizer: Jesus, vem limpar agora o meu balde, vem limpar agora o meu poço. Só levante a tua mão que eu quero orar por você. Levante a tua mão. Você que quer que Deus transforme a tua vida, amém? Levante a tua mão. Peça para Deus transformar o teu coração nessa manhã. Você que andou longe dos caminhos do Senhor, você que já bebeu dessa água viva, você que agora não está mais bebendo dessa água, você que se distanciou, você que está longe dos caminhos do Senhor, Deus está te chamando nessa manhã, está dizendo para você: venha, eu quero recomeçar com você. Novamente Deus está nos dando uma oportunidade. Se você deseja, levante a tua mão que eu quero orar por você. Se você quer recomeçar com Deus, amém, amém, Deus abençoe. Se você não tem igreja aqui, essa igreja quer cuidar de você. Se você que nos visita aqui nessa manhã, você que deseja ser membro, ser batizado aqui na igreja, nós queremos cuidar de você. Depois da oração eu vou te dar uma orientação para que você possa ser cuidado. Não deixe o inimigo furar mais o teu balde. Não deixe mais o inimigo roubar a água que estava dentro do teu balde. Deixe transbordar sobre a vida das pessoas aquilo que Deus está fazendo. Pai, nós estamos diante do Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos por essa manhã, nós glorificamos o teu nome, porque nós entendemos, ó Deus, que somos essa samaritana. Em algum momento da nossa vida nós nos sentimos assim. Nós fomos nessa fonte, nós precisamos beber dessa fonte santificada, purificada, dessa água limpa, dessa água que jorra para a eternidade, dessa água que vem lavar o nosso balde. Então vem lavar o nosso coração nessa manhã, vem transformar a nossa alma, vem mudar o nosso destino. Transforma, Pai, aquilo que está dentro de nós, aquilo que era lodo, aquilo que era lama, Deus, aquilo que cheirava mal, aquilo que não segurava. Nós queremos agora pedir que o Senhor cure as nossas emoções, cure a nossa alma, cure o nosso coração, Pai. Queremos ser transbordantes no Senhor, daquilo que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. Nós queremos transbordar na vida das pessoas, mas para isso, Deus, o transbordar tem que ser de água viva, não pode mais ser de sujeira, de lodo, não, Deus. Mas nós queremos que isso transborde também dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos com a nossa família, com os amigos, com os nossos chefes, na nossa empresa, aonde nós estamos, Deus, que possamos levar a água viva, Senhor, que sejamos aqueles que carregam a água viva. Nós somos portadores do Senhor, do teu Espírito que habita em nós, que transforma as nossas vidas. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa e purifica, santifica o teu povo nessa manhã, Deus. Transforma o teu povo nessa manhã, Jesus. Transforma o teu povo nessa manhã, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.